grupo vai falar. Boa noite, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento territorial urbano e planejamento participativo. Isso é importante dizer que o estudo da dimensão territorial para o planejamento trabalha com a regionalização do país em duas escalas. Uma subnacional, que é macro-regiões, e a outra subregional, que é sub-regiões. A definição desses recordes territoriais foi realizada com base nos processos históricos da formação nacional, nas identidades socioculturais e nas conexões e relações advindas dos sistemas de cidades e respectiva rede urbana. No caso da regionalização em escala subregional, foram também consideradas as diversas regionalizações existentes em escala estadual. A proposta do estudo é que esta nova regionalização possa servir de referência para uma ampla articulação público e intergovernamental, público-privado e público-sociedade civil organizada. Planejamento territorial. O planejamento territorial foi intensamente renovado no Brasil nos últimos anos. A Constituição Federal e o Estatuto da Cidade estabeleceram novas regras e instrumentos que devem ser implementados. Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, significando o fortalecimento da ideia e de que os assuntos de política urbana e territorial local devem ser tratados de forma prioritária no país. Os novos marcos do planejamento são a inclusão e a participação. O planejamento passa a ser inclusivo, pois deve incidir sobre todos os segmentos da sociedade, trazendo justiça social, efetivando direitos e superando os simples estabelecimentos de parâmetros. Ele é participativo porque pressupõe o envolvimento dos diferentes grupos sociais na construção das políticas, produzindo pactos compartilhados entre o Estado e segmentos da sociedade, que comparecem para essa construção, principalmente os setores populares, que pela primeira vez têm poder de decisão sobre os rumos das políticas de planejamento no país. Também em 2003, a Conferência das Cidades instituiu o Conselho Nacional das Cidades, instância de participação que faz parte das principais ações do Ministério. A partir dessa estrutura, busca-se a criação de espaços de participação para o planejamento territorial nos níveis estadual e municipal. O novo marco e as novas instituições de planejamento territorial colocam também grandes desafios. Os municípios devem elaborar e implementar seus planos diretores até 2006, seguindo a lógica estabelecida pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade. Para que isso ocorra da melhor forma, os diversos grupos que participam da definição dos destinos das cidades precisam estar capacitados para interferir nos processos de elaboração, implementação e gestão do plano diretor, dando prosseguimento a um trabalho que vem ocorrendo desde a promulgação do Estatuto da Cidade em 2001. Planejamento territorial hidrelétricas. O fluxo das águas de um rio não se apresenta o mesmo durante o ano inteiro. Sendo influenciado pelas chuvas, aumenta o volume na estação das águas e dá seu inverso na estação das secas. Diz-se por isso que a vazão dos rios se modifica de acordo com a estação do ano. Sendo assim, é necessário estudar muito bem o regime de um rio antes de começar a edificação de uma usina, ou seja, o planejamento territorial. Se uma usina hidrelétrica for projetada para trabalhar com a vazão mínima nas cheias, ela se inundará e desperdiçará muita água. Se ao contrário for projetada para aproveitar as cheias, suas turbinas ficarão quase paralisadas no período das secas. Os rios mais adequados para a construção de hidrelétricas
são os dotados de maiores desvios, mas são justamente esses os mais sujeitos às grandes variações da vazão. Então, para o aproveitamento de rios desse tipo, é necessário regularizar a vazão a fim de que a usina possa funcionar o ano inteiro, com toda a potência instalada. A regularização do regime de um rio só é possível com a construção de barragens sólidas, de modo a poder fechar o leito do rio. Nesse paredão, as águas vão se acumulando e quando o rio está muito baixo e quase seco, são abertas as comportas conforme a necessidade, obtendo dessa maneira uma vazão média constante o ano todo. A construção de barragens é útil não só para hidrelétricas, mas também para a irrigação da área em torno, para o fornecimento de água para fins industriais, para a alimentação dos canais navegáveis e para a criação de peixes. As barragens servem ainda para atenuar as cheias mais violentas, impedindo o rio de alagar as regiões ribeirinhas. Não sendo iguais as condições do regime no rio a ser contido, não há duas represas iguais, constituindo cada uma um projeto diferente e independente. Apesar de haver alguns tipos básicos de represa, no Brasil a região Centro-Sul é uma das mais ricas em potencial hidrelétrico do mundo, propiciando boas perspectivas para o abastecimento do setor. No âmbito do planejamento urbano, destacam-se o planejamento municipal e o metropolitano. O primeiro é levado a cabo pelos municípios na forma de leis orçamentárias. E no caso da organização territorial, através dos planos diretores municipais, todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes deverão elaborar, com a participação da sociedade, seus respectivos planos diretores até outubro de 2006, sob pena de improbidade administrativa do prefeito e auxiliares. Planejamento metropolitano. Já o planejamento metropolitano é uma competência dos Estados do artigo 25, inciso 3º da Constituição Federal, e deve tratar das funções públicas de interesse comum de municípios integrantes das regiões metropolitanas. Planejamento participativo. O planejamento participativo não dispensa uma coordenação que vai exercer um papel de liderança que é do articular a canalizar os diferentes interesses e potenciais no sentido de que cada parte envolvida tenha uma forma de participação nas deliberações e se responsabilize pelos resultados. A liderança é incentivadora, dinamizadora, facilitadora do processo, tendo como principal instrumento a informação e a formação nos mais diferentes níveis. O planejamento participativo permite coordenar ideias, ações, perspectivas e compartilhar preocupações e utopias. Em vez de priorizar as formações, temos que haja um modelo para isso. De acordo com as características próprias de cada coletivo, encontra-se a mais adequado, em que todo caso deve contribuir para maior eficácia, clareza e profundidade no que se faz.